Fala galerinha, vamos que vamos nessa! É a live do Pachecão aí, ó, super aula de história, aquela revisão básica, né? História do Brasil, colônia, focada aí, ó. Você que tá em casa, tá desanimado, tá pensando o quê? Aqui não, amigo, não tem esse negócio de desânimo não. Aqui é foco total. Aqui, ó, é super turma. Vem que vem. Olha só, quero mandar um recadinho aqui antes da gente iniciar o nosso conteúdo. A galera de Comendador Soares tá querendo fazer um desafio para o Super Turma de Austin, mas eles estão meio que envergonhados. Qual é o desafio? Lá formou um time de futsal, o Fute Super, lá tem. E eles estão querendo desafiar a galera daqui de Austin. Será que a unidade de Austin tem um time de futsal para superar a galera de Comendador? Essa é a questão. Então eu vou lançar aqui, ó, o desafio Fute Super. Super Comendador contra Super Austin. E aí, quem vai? Agita vocês aí no chat aí, ó. Briga aí. Eu não quero saber de nada. Vou ficar do lado de fora só dando risada de quem perder. E o detalhe, perdeu, paga 30. Além, lógico, de pagar o quê? Deixa para depois, né? Vem com o pai, que o pai hoje vai estar bravo. Então a gente vai falar de quê hoje, galera? Só lembrando, hein? Nós já falamos tudo de Brasil Colônia. O objetivo da aula, nesse sabadão de manhã, estamos aqui, ó, fluindo, firme e forte. Segunda-feira a gente volta, presencial, turma da manhã no seu horário, turma da noite no seu horário. Mas a galera que chegou nova aí, ó, hoje vai poder pegar um pouquinho de tudo aquilo que a gente já falou. E o que foi falado? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Brasil Colônia, inclusive, essa semana eu estava recebendo no meu WhatsApp, alguns alunos me chamaram e perguntaram o seguinte: mestre, o que eu estudo? Eu estou meio perdido. Oh, criatura, você está perdido nessa altura do campeonato? Como que você está perdido? Você vai se achar agora, ó. Olha aí, ó, de mão beijada para você. Só lembrando, hein? Quem chegou no curso depois tem que pegar tudo que já foi passado em todas as matérias. Chama um amigo, pega aquele que nunca faltou, pega aquele aluno que está com o conteúdo completo e, ó, tira uma xerox, dá uma copiada nesse conteúdo, vai na secretaria, pega as folhinhas de exercício que já foi trabalhado. Todas as matérias têm folhinha de exercício, passa na secretaria durante a semana, não vai pegar tudo de uma vez, né? Até porque a secretaria não está ali exclusivamente para imprimir para você. Mas durante a semana, aos poucos, você vai pegando uma folhinha, 2 por dia, até você completar todo esse teu acervo de tudo que já foi trabalhado. Bom, de história do Brasil, o que a gente já viu? Olha aí, ó, grandes navegações, pré-colônia, capitanias hereditárias, governo geral, União Ibérica, a expansão territorial, a sociedade mineradora e período pombalino, tratados de limites, revoltas na colônia e período joanino. Deixei prontinho para agora a gente voltar entrar no Brasil Império, o segundo bloco de história que a gente vai iniciar agora em abril. Bom, sobre as grandes navegações, o que mais chama a atenção e que a gente precisa ficar atento nesse processo das grandes navegações? Olha, o périplo africano é fundamental, o passo a passo das navegações. É importante a gente perceber também o seguinte: o momento que Portugal surge como Estado centralizado, a centralização de poder
a formação do Estado moderno português é que vai permitir Portugal a navegar. Então, se você não tem Portugal com rei, tá ligado no rei, né? Tipo o rei de Portugal. O rei de Portugal, ele vai ser uma peça-chave fundamental para o processo de navegação. Se não fosse um Estado centralizado, forte, Portugal não teria iniciado a navegação e não teria sido pioneiro no processo de navegação. O que é ser pioneiro? Ser o primeiro. E o que isso significa? Significa ter o Estado centralizado. Essas pegadinhas são importantes. Apesar da centralização do Estado, é importante a gente destacar que Portugal não é o primeiro a chegar na América. Quem chega na América é a Espanha. Portugal chega depois. E exatamente porque a Espanha chegou e encontrou ouro, Portugal vai lutar para ter acesso a essas terras e vai derrubar a bula intercoeteira a partir do Tratado de Tordesilhas. E em 1500, Portugal chega aqui. E chegando aqui na colônia, nós temos início ao período pré-colonial. É uma revisão básica de tudo aquilo que já está no seu caderno, de tudo aquilo que a gente já falou. Então, sobre a expansão marítima, eu preciso ter, correndo aqui, Dom João I, o mestre de Avis, rei de Portugal, Batalha de Aljubarrota, expulsão ali dos franceses e dos espanhóis e formação do reino desse Estado português centralizado nas mãos de Dom João I, o périplo africano, o avanço passo a passo nesse litoral do continente africano, a ultrapassagem pelo Cabo Bojador, pelo Cabo das Tormentas, as conquistas que vão sendo realizadas dentro desse périplo africano. Tudo isso é importante, que começou lá em 1415, com o infante Dom Henrique, que conquista Ceuta, e vai finalizar com a chegada de Vasco da Gama, em 1498, em Calicut. Nesse intervalo aí, em 1500, Cabral chega aqui. Chegando aqui, nós teremos o início daquilo que é chamado de período pré-colonial. Período pré-colonial de 1500 até 1530. E por que pré-colônia? Pré-colônia porque Portugal não se interessou pelo território. Mas, mestre, por que Portugal não se interessa? Porque não tem ouro, não tinha riquezas. Então o território ficou meio que abandonado. Mas, por outro lado, ocorreu uma série de invasões no território. Então Portugal encontrou no pau-brasil um primeiro produto da qual ele pudesse extrair e retirar alguma coisa dessas terras. A partir desse momento, dessa retirada do pau-brasil, Portugal vai estabelecer aí a primeira prática econômica que vai gerar algum tipo de lucro para Portugal, que é o que? A extração do pau-brasil com mão de obra indígena. E ele vai utilizar o escambo. O que é o escambo? O escambo é aquela política, que foi estabelecida aqui pelos portugueses numa prática comercial de troca com os nativos. Esse escambo vai ser fundamental para que Portugal pudesse ir avançando para esse interior e retirando esse pau-brasil. Olha, dentro do período pré-colonial, nós temos 3 expansões, expedições. As expedições exploradoras, as expedições guarda-costas e a expedição colonizadora. É importante destacar que a expedição exploradora foram 2, as expedições guarda-costas 2
e a expedição colonizadora, uma. Gonçalo Coelho, Gaspar de Lemos, Cristóvão Jacques e Martim Afonso de Souza. Olha aí, galera, fiquem atentos que pau-brasil não se cultiva, pau-brasil se extrai, ok? Às vezes as pessoas pensam que o português chegou aqui, extraiu, mas também plantou. Não, ele não vai plantar nada, ele vai só extrair esse pau-brasil. Exatamente após a expedição colonizadora, vai ser detectado que existe uma necessidade de colonizar o território. E a partir daí, Portugal vai implantar aqui na colônia uma política que ele já utilizava em outros territórios, que é a política de capitanias hereditárias, promovida por particulares. É importante a gente perceber aqui o seguinte: a coroa não vai botar dinheiro aqui. Nesse momento, quem vem para poder fazer a exploração desse território são burgueses. Dentro dessa política de capitanias hereditárias, nós teremos a divisão do território em 15 lotes de terra. Esses 15 lotes de terra serão doados a donatários, que poderão fazer a doação da doação. O que é isso? Ele recebe essa terra doada pela coroa portuguesa através da carta de doação, e ele vai se tornar um donatário, e ele vai poder doar essas terras ao meeiro. Essa doação é chamada de... Exatamente, isso daí, ó, Seis Marias. Vocês não estão de bobeira não, né? Aprenderam direitinho. Eu tenho até vergonha de dar aula para vocês. Sabe por causa de quê? Vocês estão amassando história. Tudo o que eu pergunto, vocês respondem. Vamos lá. Portugal, percebendo que essa política de capitanias hereditárias, ela não vai dar certo, porque das 15 capitanias, só 2 prosperaram. Quem foi? Aquele que responder aí no chat, o Israel vai entregar uma caixinha de bombom por conta dele. Responde aí no chat. Quais as 2 capitanias hereditárias que prosperaram? O primeiro que responder, eu já vou entrar em contato no Zap e vou mandar cobrar o Israel. Pode cobrar, porque se ele não te pagar com a caixa de bombom, ele te paga com a rosquinha. Tá aqui, ó, a galera de Austin, encomendador, o nosso diretor, ainda não botou rosquinha para a gente comer, né? Mas aqui em Austin tem a rosquinha do diretor, que é muito gostosa, gostosinha demais. Eu sou viciado nessa rosquinha. Tem vez que tá murcha, aí eu passo e deixo para lá. Mas quando tá crocante, ó, eu não perco uma. Mas vamos lá. As capitanias que prosperaram já responderam aí. Pernambuco, São Vicente vai cobrar o bombom do Israel. Se ele não der, vai comer a rosquinha dele. Se não quiser comer a rosquinha dele, aí vai tomar um cafezinho, 0,800. Foi substituído pelo governo geral. Durante o governo geral, as principais características que nós temos: Tomé de Souza, primeiro governador, fundação da capital. É importante lembrar que o governo geral, ele não acaba com as capitanias hereditárias, ok? O governo geral, ele vem para centralizar essa administração da colônia, que era fragmentada pela divisão das capitanias hereditárias. Durante o governo geral, nós teremos a fundação da primeira capital, chegada de jesuítas, ok? Tem lá, ó, tudo detalhadinho no seu material, já coloquei tudinho específico lá, das características de cada um deles: Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá,
invasão francesa, expulsão dos franceses, liderança desses franceses que vêm, a Confederação dos Tamoios, quem muda de lado, quem expulsa, durante qual governo que expulsa, quem chega para expulsar esses franceses, como que vai se organizar essa Confederação dos Tamoios, quem muda de lado, por que muda de lado, qual armistício que é elaborado com a ajuda dos jesuítas, Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Isso tudo, galera, está dentro do contexto do governo geral, assim como está tudo embutido aqui dentro, a questão das câmaras municipais, que a gente não pode esquecer que é ocupada pelos homens bons, visa dar autonomia, formação de vilas. Todo esse contexto é importante. Lembrando, aqui no governo geral já ocorreu a substituição da mão de obra indígena pela escrava africana. Só que a gente precisa ter atenção a um detalhe. Isso não significa que o escravo não vai ser, que o escravo indígena ele vai ser deixado que a mão de obra indígena vai ser deixada de ser utilizada como escravo. Não vai. O indígena ele vai continuar sendo escravizado, mesmo após a implantação da escravidão indígena. Escravidão indígena que ocorre por uma série de motivos, entre eles pelo conhecimento, mas também porque o escravo ele possui o que? O lucro que o nativo não dá. O comércio de escravo gera lucro. E isso daí também vai movimentar a colônia. A União Ibérica, período em que a Espanha vai passar a governar Portugal, o rei de Portugal morre. Qual rei que morre? Qual batalha que ele morre? Quem assume depois dele? Quem assume depois dele dá início à União Ibérica? Não dá início à União Ibérica? Para que a União Ibérica tivesse início, quem assumiu? Filipe II. Mas antes de Filipe II assumir, quem assume após a morte de Dom Sebastião? Cardeal Dom Henrique. Então essa dinâmica, Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir, o tio-avô dele, Cardeal Dom Henrique, assume o comando, só que Cardeal Dom Henrique também vai morrer. Filipe II, rei da Espanha, assume a coroa portuguesa, assina lá o juramento de Tomar. União Ibérica, Tordesilhas já não tem valor. Aí a gente tem lá aquele esquema, né? Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. O Portugal perde o trono, o espanhol substitui. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. O Portugal perde o trono, o espanhol substitui. Tem tratado de Tomar, Tordesilhas sem valor. Invasão em Pernambuco, mas antes em Salvador. Invasão em Pernambuco, mas antes em Salvador. Tá ligado na musiquinha, não tá? Todo o contexto de União Ibérica. União Ibérica, juramento de Tomar, Filipe II assina o tratado e diz o quê? Que não vai fazer modificações na estrutura administrativa, cultural portuguesa. Tratado de Tordesilhas perde valor. Perde valor por quê? Porque se o território português agora é governado pela Espanha, a colônia não precisa ter esse tratado mais. E outra coisa, os holandeses ocuparam a colônia. A ocupação holandesa na colônia foi o auge do período do açúcar no Brasil, no Nordeste. Então é importante a gente destacar aí, vale destacar o seguinte: a presença de Maurício de Nassau, uma obra de infraestrutura muito forte em Pernambuco, a Companhia das Índias Ocidentais que vai financiar
a retomada, o crescimento desses engenhos. Porém, esses holandeses serão expulsos de Pernambuco em um determinado momento. Vai surgir uma revolta. Aquela revolta que vai provocar um sentimento de nacionalidade. A primeira grande revolta que vai unir praticamente todo mundo, escravo, nativo, colono, contra um estrangeiro. Que revolta que é essa? Aquela que expulsou os holandeses. Fica aí o ponto de interrogação. Depois da União Ibérica, o açúcar tem um declínio, porque esses holandeses vão lá para o Nordeste. Depois de ir para o Nordeste, esses holandeses, eles são expulsos do Nordeste e vão para as Antilhas. Depois, a concorrência com o açúcar na colônia vai provocar uma decadência dos engenhos e do açúcar em Pernambuco. Portugal, a partir do momento das expedições de bandeiras, vão acabar no final do século XVII, início do século XVIII, chegando no ouro em Minas Gerais, exatamente em 1693. Se descobre o ouro em Minas e depois Portugal chega no ouro em Mato Grosso e Goiás também. Mas é importante a gente destacar o seguinte, aqui dentro dessa expansão territorial, as expedições dos bandeirantes, que eram divididas em 3 grupos: apresamento, sertanismo de contrato, bandeira de prospecção. As expedições de bandeiras são expedições de particulares, as expedições de entradas da coroa. Essas entradas respeitam o Tratado de Tordesilhas. As privadas, que são as bandeiras, não respeitam o tratado. A partir do momento que chega no ouro, a gente vai ter o início de um processo de urbanização, crescimento populacional, uma série de conflitos vai ocorrer aqui dentro, que a gente viu na nossa aula de revoltas. Essa sociedade mineradora e esse ouro vai precisar passar por uma série de controle, de fiscalização, para que não ocorra o desvio desse ouro. Então, Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, enviado pelo rei de Portugal, Dom José I. Pombal é um déspota esclarecido. Bota aí no chat, o que é um déspota esclarecido? Arrebenta o Pachecão aí, vai. Exatamente, isso daí, é aquele que tem o conhecimento dessa política iluminista, que ele é o braço direito de Dom José I. Pombal vai vir para cá, vai tomar uma série de medidas administrativas visando centralizar, controlar essa política da mineração. Ainda dentro desse contexto, nós tivemos de forma separada, à parte, os tratados de limites territoriais. A gente já possui tratados que vêm desde antes da expansão marítima, como o Tratado de Alcaçovas-Toledo. A gente passa pela Bula Intercoiteira, pelo Tratado de Tordesilhas, depois vem o Tratado de Saragoça, depois a gente vai para o Tratado de Lisboa, o primeiro Tratado de Utrecht, o segundo Tratado de Utrecht, veio de Madrid, veio de El Pardo, veio o Tratado de Santo Ildefonso e veio o Tratado de Badajoz. Galera, fique atento a cada um desses tratados. Os tratados de limites territoriais de vez em quando aparecem nas provas e acaba pegando a gente de surpresa. Eu detalhei tudo isso daqui com vocês. É só a gente pensar. Tem um tratado só que faz referência à França. Que tratado é esse? O primeiro Tratado de Utrecht, de 1713. Tem um tratado que provoca a revolta. Qual que é? A revolta guaranítica. O Tratado de Madrid. Esse daí. Tem um que anula.
Qual é o que anula? O de El Pardo. Qual o tratado que é anulado? O de Madrid. Qual o tratado que retoma o que foi estabelecido em Madrid? Badajoz. Qual o único tratado realizado na República? Petrópolis. Então é importante a gente ficar atento a esses tratados de limites territoriais que vão ampliar o território. Dentre esses tratados, o de Madrid foi o principal dos tratados. Sobre as revoltas, nós vimos o seguinte: revoltas são de dois tipos: as nativistas, problemas localizados, e as separatistas, que têm como objetivo a emancipação do país, ou seja, separar o Brasil de Portugal. São várias revoltas nativistas e são pelo menos 5 separatistas. Período joanino, período que a coroa portuguesa chega aqui no Brasil. Nós temos aí o bloqueio continental, decretado por Napoleão Bonaparte. Portugal não aceita o bloqueio, porque Portugal é um importante parceiro comercial dos ingleses. Portugal necessitava do comércio com os ingleses. Então, exatamente por causa dessa necessidade da manutenção desse comércio, que já é antigo, e se a gente pensar lá no início do século XVIII, 1703, tem o Tratado de Mitre, que transferia parte dessa riqueza da mineração para pagar as dívidas portuguesas. Por não respeitar o bloqueio continental, a coroa migra aqui para a colônia. Napoleão vai mandar invadir Portugal. Portugal, com a ajuda dos ingleses, migra aqui para a colônia. Alguns historiadores dizem que a colônia vira metrópole e a metrópole vira colônia. Então, inversão de valor aí, porque a coroa, estando aqui, vai fazer uma série de investimentos e não vai mandar mais as riquezas para Portugal. A população em Portugal, lógico, vai ficar extremamente insatisfeita com esse processo de presença da coroa aqui. Mesmo após a derrota de Napoleão, em 1815, a coroa portuguesa sequer diz ou pensa em voltar. Muito pelo contrário, Dom João estava extremamente satisfeito aqui. Olha, período importante, porque a gente fala do fim do Pacto Colonial. O que é que provocou o fim do Pacto Colonial? Coloca aí no chat aí. Quem respondeu a abertura dos portos? Deixa eu ler aqui. Exatamente. A abertura dos portos em 1808. É importante porque decreta o fim do Pacto Colonial. Porém, ainda ocorrem mais 2 tratados, pelo menos. O Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Fica atento, porque isso daí foi questão da ESA ano passado. O período joanino é top dentro de provas militares. Essa elevação do Brasil tira o Brasil da condição de colônia, e o Brasil nunca mais voltaria a ser uma colônia. Período joanino ocorre a Revolução Pernambucana. Período joanino ocorre a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, que exige o retorno da coroa portuguesa. Aí, a parte eu coloquei aqui para vocês sobre a economia colonial. Quando eu penso na economia do Brasil durante a colônia, eu penso em pau-brasil, açúcar e ouro. Esse açúcar é importante porque ele traz
essa ideia do plantation. O que tem por trás desse plantation? Bom, essa ideia do plantation é uma ideia estabelecida lá atrás, que Caio Prado Júnior trabalha muito bem, onde ele percebe o seguinte: essa estrutura de cultivo, de plantação, é uma produção em larga escala, num grande latifúndio, realizada com mão de obra escrava, que é voltada para a exportação. Sempre que eu olho para esse açúcar, eu tenho mão de obra escrava. O açúcar é em larga escala, é em grande quantidade, é num terreno muito grande e é sempre voltado para a exportação. E um detalhezinho importante, olha, você não divide essa produção com outro gênero agrícola, ou seja, você estabelece ali uma espécie de monocultura, beleza? Pau-Brasil está ligado aqui, ó, à pré-colônia, e o ouro vai estar ligado aqui a essa sociedade mineradora. Tudo isso daí, galera, vai ser utilizado escravo. E o café, mestre? O café eu não posso usar a ideia do plantation. O café, o auge do café vai ser no segundo reinado e no início da República, na Primeira República. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque no segundo reinado já inicia movimentos abolicionistas e introdução de trabalho assalariado. E aí o que acontece? Dependendo do momento que você for pensar o café, essa ideia de plantation já não é válida, beleza? Eu separei aqui também algumas questões para a gente poder trabalhar. Vamos nessa? Vamos ver aqui, ó. A questão, o desafio 1. O desafio 1 diz o seguinte: o maior período classificado na história do Brasil é o colonial, também conhecido como América Portuguesa, oficialmente entre 1500 e 1822. Sobre a economia desse período, é correto afirmar que, presta atenção, ó, ele quer o que é correto. E o que é correto? Vamos lá. A escravidão indígena foi utilizada apenas na extração de minérios, pois já tinham conhecimento dos locais onde existiam ouro e diamante, assim como o melhor processo de extração. Questão B. A extração do pau-brasil foi a primeira economia em todo o território brasileiro, de extrema importância para a colonização portuguesa, durando todo o período colonial através da plantação e extração. Charlie. Divisões de classes eram destacadas diretamente pela economia do período, existindo apenas escravos e senhores, que eram donos de engenhos ou de minas. A cana-de-açúcar foi uma... senhores de engenho ou de minas. Delta. A cana-de-açúcar foi uma das principais economias desse período. A construção de engenhos foram muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. E eco. Os escravos africanos foram utilizados apenas nos engenhos de cana-de-açúcar. Percebe-se isso com o fim da escravidão, quando essa economia foi se enfraquecendo em 1888. Joga o gabarito aí no chat e eu vou fazer outro desafio, hein? É mais um bombom. Agora, esse desafio é para a galera de comendador. Só comendador. Quem acertar, o nosso diretor de comendador vai doar um açaí para o primeiro que acertar. Acerta aí.
E aí, vamos resolver? Olha aí, a escravidão indígena foi utilizada apenas na extração de minérios? Está errado, né? Ele quer o correto, apenas é importante a gente ter cuidado com essa palavra apenas nas questões de história. A extração de pau-brasil foi a primeira economia em território brasileiro, de extrema importância para a colonização, durando todo o período colonial, através pau-brasil se plantava? Lógico que não, né? Então, está errado. Divisões de classes eram destacadas diretamente pela economia do período, existindo apenas escravos e senhores que eram donos de engenhos ou minas. Ou seja, só existiam escravos e senhores, dono de engenho e minas. Delta. A cana-de-açúcar foi uma das principais economias do período. E aí tá bom. As construções de engenho foram muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Os escravos africanos foram utilizados apenas nos engenhos de açúcar? Lógico que não. Os escravos africanos também foram utilizados na mineração, no café, em vários momentos. Gabarito aqui, galera, é delta, beleza? Vamos lá, ó. Questão 2. A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, produziu várias rotas de circulação e de comércio. Entre elas, podemos destacar a ligação por terra das Minas com, letra A diz, o norte, que permitia a chegada de trabalhadores indígenas da Amazônia e de especiarias. Bravo. A Europa, que facilitava o escoamento de ouro e a entrada de matérias-primas e alimentos. Charlie. O Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e fácil dos minérios aos portos. Delta. A Bolívia, que articulava a produção de ouro para Portugal, a extração da prata boliviana para a Espanha. E Eco. O Sul, que abastecia a região mineradora de produtos industrializados de gado e de açúcar. Olha o que a pergunta diz. A extração em Minas produziu várias rotas de circulação de comércio. Entre elas, podemos destacar a ligação por terra das Minas com, olha aí, Marco Gabarito. Aqui, ó. Quem marcou? Hein? E aí? O Rio de Janeiro, né, galera? Ora, o Rio de Janeiro é onde você tem um porto mais próximo e o objetivo era centralizar essa administração para poder diminuir o furto, o desvio do ouro, que era muito grande nesse período. Então, vamos lá? Questão 3. Questão 3 traz um quadro, uma imagem, que fala o quadro de Vitor Meirelles, que traz a Batalha dos Guararapes. Toda vez que eu estou fazendo uma prova, que eu leio a Batalha dos Guararapes, eu já sei o gabarito. Não tem muito o que ser discutido numa questão dessa. O que a gente marca
nessa questão aí? A Batalha dos Guararapes está ligado a qual dessas revoltas aí? Marca aí. Show de bola. Batalha dos Guararapes, capitulação da Taborna, Monte das Tabocas, me fala de insurreição pernambucana, beleza? Insurreição pernambucana, Guerra da Luz Divina, Guerra Brasílica, é exatamente a expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. Vamos à próxima? Desafio 4, está lá. O maior período da história do Brasil é o da colônia. É o gabarito, lá da primeira questão. Que eu coloquei errado lá no gabarito. Esse daqui foi o gabarito da primeira questão. Aqui, ó. A cana-de-açúcar foi uma das principais economias desse período. A construção dos engenhos foram muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Beleza. Questão 5. Tomado pelos franceses no início do século XVII, no atual Maranhão, o território ficou conhecido como invasão francesa. A invasão francesa no Maranhão é qual? Se é francesa, eu descarto Cisplatina, porque é no Uruguai. Eu descarto Brasil holandês, porque se é Holanda, não é francês. E eu fico com 3 opções. Bom, das 3 opções, eu tenho aqui, ó, a Guiana Francesa, existe até hoje. Então, se existe até hoje, pertence à França, mas o Maranhão é de Portugal. Ele devolveu. Então, olha, descarto essa, inclusive essa gera um tratado, né? Aí eu tenho a França Antártica e a França Equinocial. Uma das duas foi no Maranhão e a outra foi no Rio de Janeiro. Se lembra quando eu falei contigo que se você souber a localidade, você já mata algumas questões? Olha aí, ó, França Equinocial no Maranhão. Pegou a visão? Aí, ó, da questão bem tranquila, não é? É isso aí, galera. É tranquilo para quem estuda. É tranquilo para quem está focado. Para quem não está, tudo é difícil. Vamos ao próximo? Em relação ao processo de colonização do Brasil, é coerente afirmar que foi um processo de povoamento. Nele predominou o modelo de policultura. A primeira experiência exploratória se deu com a atividade mineradora. A exploração das drogas do sertão contribuiu para a ocupação da região amazônica. A empresa agrícola açucareira se utilizou de mão de obra livre e assalariada. O que tu marca aí? Vamos lá? Olha aí, ó. O processo de colonização foi de povoamento? Não, foi de exploração. Nele predominou o modelo de policultura? Não, monocultura. A primeira experiência exploratória
se deu com atividade mineradora? Não. Antes teve pau-brasil e teve a produção de açúcar. A exploração das drogas do sertão contribuiu para a ocupação da região amazônica? Sim. A pecuária também. A pecuária vai ser responsável, junto com as drogas do sertão, por essa expansão para o interior, junto, lógico, também com a expedição dos bandeirantes. A empresa agrícola açucareira se utilizou de mão de obra livre e assalariada? Não. A mão de obra açucareira utilizou-se de mão de obra escrava, africana, de plantation, de monocultura, de latifúndio, de exportação, de mão de obra escrava. Portanto, o nosso gabarito é, olha aí, ó, delta. Show de bola, né? Questãozinha para a gente poder prestar um pouco de atenção. Vamos ao desafio 7? Olha lá. A invasão espanhola na ilha de Santa Catarina ocorreu devido ao conflito de fronteira entre Portugal e Espanha. Eterno conflito na região sul de Portugal e Espanha, da colônia do Sacramento, dos 7 povos das missões. Esse conflito aí que vai gerar uma série de tratados. Analise a proposição correta. A invasão da ilha de Santa Catarina pelos espanhóis ocorreu depois de um intenso ataque da esquadra espanhola aos fortes existentes na entrada da Bahia Sul. Com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, a ilha de Santa Catarina seria devolvida novamente para Portugal e a colônia do Sacramento ficaria com a Espanha. Charlie, a ocupação espanhola na ilha de Santa Catarina trouxe para a população local violenta perseguição religiosa. Delta. O Tratado de Utrecht, assinado no final de 1777, trouxe o fim do conflito e novamente a paz para a ilha de Santa Catarina. Portugal não se preocupou com a invasão espanhola na ilha de Santa Catarina, pois estava intensamente envolvido com as guerras napoleônicas. E aí? Gabarito agora. Vamos lá. Ele fala de 1777. Qual o tratado que ocorreu nesse ano? Olha, ele fala que o Tratado de Utrecht, assinado em 1777, tu já elimina. Porque o Tratado de Utrecht, o primeiro é de 1713, o segundo de 1715. Então, ó, delta, você já elimina logo. E qual é o tratado que devolve Santa Catarina e entrega a Espanha à colônia do Sacramento? É exatamente o Tratado de Santo Ildefonso. Então, olha aí, ó, com a assinatura de Ildefonso, Santa Catarina é devolvida a Portugal e Sacramento fica com a Espanha. Beleza? Sacramento, 7 povos, vai tudo para a Espanha. E Santa Catarina fica com Portugal. Portugal vai ver que ele tomou prejuízo com esse tratado, depois de ter anulado o Tratado de Madrid, que expandiu seu território. Ele anula com El Pardo, vem Santo Ildefonso em 1777, tira praticamente grande parte do território sul do país de Portugal, deixa Portugal com Santa Catarina, e ele vai recorrer, visto o tamanho do prejuízo, com o Tratado de Badajoz para retomar aquilo que foi estabelecido no Tratado de Madrid. Questão 8. No período colonial ocorreram várias revoltas
da população brasileira contra o domínio dos portugueses. Não corresponde a uma rebelião da fase colonial, ou seja, não é da colônia. Arrebenta essa daí. Quem acertar essa, agora sou eu que vou pagar, hein? Quem acertar essa questão vai me dar uma caixa de bombom. E aí? Tá pensando? Ô, que nome esquisito é esse, Pacheco? Chumbrega, Manuel Congo, Nosso Pai, Conjuração Baiana, Guerra Brasílica. Ô, Pacheco vem com uns nomezinhos de revolta que eu nunca vi na minha vida. Tem um só que não é na colônia. Todos os demais é na colônia. Revolta do Chumbrega. O que tu colocou aí? Deixa eu conferir aí tua resposta. Revolta do Chumbrega ou revolta contra Jerônimo de Mendonça Furtado ocorre lá em Pernambuco após a expulsão dos holandeses. O cara é nomeado para governador e isso gera uma insatisfação. Conjuração de Nosso Pai é na Bahia. Conjuração de Nosso Pai ou a revolta é de Nosso Pai por causa de uma festividade, de um ritual da Igreja Católica. Revolta de Nosso Pai tem a ver com a questão do aumento do sal, questão da taxação, questão do aumento do preço do escravo. Conjuração Baiana é separatista. Guerra Brasílica, também conhecida como da Luz Divina ou Insurreição Pernambucana. Olha aqui, ó, Revolta de Manuel Congo, que ocorre em 1838, no primeiro reinado. 1838, durante o período regencial. Beleza? Vamos nessa. Brasil Império, Manuel Congo. Questão 9. O Brasil enfrentou muitas revoltas e rebeliões durante o período colonial. Algumas são denominadas nativistas, outras emancipacionistas. Sobre esse tema, é correto afirmar. O que a gente pode afirmar aí dentro? Vamos lá. A revolta de Vila Rica, nativista, e a Inconfidência, separatistas. Foram rebeliões nativistas? Opa, já encontrei um erro. A revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates foram rebeliões emancipacionistas? Opa, aonde está o erro? As conjuras baiana e mineira, embora emancipacionistas, distinguiram-se pelo fato de a segunda propor o fim da escravidão no Brasil, enquanto a primeira não discutia essa temática. Ou seja, a segunda, que ele estabelece aqui, respectivamente, não quer propor o fim da escravidão. A primeira discutia essa temática. Essa discute. E a Inconfidência queria o fim da escravidão? Pensa aí. Delta. O caráter central que distingue as revoltas emancipacionistas das nativistas na colônia, na América, é que as primeiras tinham o objetivo central o rompimento com a dominação portuguesa, enquanto as demais propunham apenas questionamentos específicos de cada província. Bacana essa daí. O rompimento com Portugal e a criação de um governo independente no Brasil foi um ponto comum
defendido por todas essas rebeliões. O que tu marca? Ficou em dúvida? Olha aqui, ó. Alfa e Bravo já elimina. Delta, ele diz que a baiana não discute a escravidão. E a mineira discute o inverso. A baiana discute. A mineira não quer o fim da escravidão. Gabarito é delta. O caráter que distingue a emancipacionista da nativista é que as primeiras têm o objetivo de romper esse modelo do antigo sistema colonial, enquanto as demais, questionamentos específicos, questões menores dentro das províncias. Vamos ao gabarito? Aí. E vamos para a última questão, número 10. Após a deflagração da Revolução de Avis, Portugal passou por um processo de mudanças, onde não podemos afirmar que a nacionalização dos impostos, leis e exércitos favoreceram a ascendência das atividades comerciais de sua burguesia mercantil. Bravo. A prosperidade material alcançada por meio desse conjunto de medidas ofereceu condições para investimentos em novas empreitadas mercantis. Charlie. Parte desse campo de mercadorias era intermediada pelos italianos genoveses, que via mar Mediterrâneo introduziam as especiarias na Europa. Delta. Nesse período, as principais rotas estavam voltadas no trânsito entre Ásia, China, Pérsia, Japão, Índia e as nações mercantilistas europeias. E época. O pioneirismo português tem relação com a sua posição geográfica. Gabarita essa aí. A, B, C, D ou E? O que você marcou, hein? Parabéns. Você é brabo mesmo. Brabo demais. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela inicial, para a gente poder fechar. Nossa aula com chave de ouro. E eu só quero te lembrar o seguinte: uma semana típica, que a gente está fechando hoje, nesse sábado, com chave de ouro. Tenho certeza que desde já eu quero agradecer por vocês terem abraçado essas aulas que a gente conseguiu fazer durante a semana. Não é fácil tirar os mestres de casa em pleno feriado, convencê-los a vir à unidade fazer essa aula. A gente não queria deixá-los de forma nenhuma sem receber um tipo de conteúdo, e vocês podem ter certeza que nos bastidores por trás a gente está preparando muita coisa boa, vem por aí, galera. Olha só, eu quero convidá-los, já deixar o recado desde já. Nesse mês de março, nós teremos o super projeto de Química, que vai rolar na unidade de Comendador, mas também nós já estamos aprontando o super projeto de Inglês, que também vai rolar esse mês. E a gente decidiu por fazer projetos tanto na unidade de Comendador,
quanto na unidade de Austin. Para quê? Para que os alunos comecem a migrar de uma unidade para outra, visando uma superintegração entre as unidades. É bom, a gente vai começar os nossos simulados, começar a fazer simulado aqui, começar a fazer simulado lá, para os superalunos interagirem e conhecerem as outras unidades. Outra coisa importante, galera, não acha que você ficou uma semana em casa e que você ficou uma semana de feriado e que isso não vai interferir no seu modo de estudo. Preste atenção, criatura. Se você ficou em casa à toa, sem fazer nada, você está perdendo tempo de rever, de colocar em dia o seu conteúdo. Então é importante demais. A gente não pode desanimar em momento algum. Ano passado, os concursos aconteceram. Quem ficou focado conseguiu a aprovação. E nós temos aí, os nossos alunos aprovados que em momento algum desanimaram e já estão embarcando, já estão incorporando. É isso, galera. Olha, muitas coisas vão acontecer esse ano, mas eu tenho certeza que a melhor de todas vai ser a sua aprovação, que vai entrar não só no mural, quanto no outdoor. Vai virar uma propaganda positiva, mas a transformação da sua vida vai ser o mais importante disso tudo. Tamo junto.